Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte com muita informação sobre esse jogão de logo mais do nosso Verdão. Então, para começar, a gente traz aí um corte do Esporte Total, falando muito do último treino e toda a preparação do nosso Verdão para esse jogo. Na sequência, a gente traz o Sport Center projetando sim o ataque para esse jogão de logo mais. E para fechar o vídeo, a gente traz um corte aí do canal do Massini com a Isabelle Labate e o Danilo Lavieri falando muito sobre a expectativa da escalação. É isso mesmo, rapaziada. Vamos trazer a provável escalação do Verdão. Então tem muita coisa pra gente tocar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Quem tá focado e tá voando na Copa Libertadores América é o Palmeiras, que inclusive pode usar força máxima na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, já que o adversário será um velho conhecido, o Botafogo. E ó, lá do Rio de Janeiro, hein? O Palmeiras fecha a preparação para encarar o Botafogo no Rio de Janeiro. Claro que essa preparação foi conduzida na academia de futebol depois de uma vitória importante para acalmar os ânimos no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, também fora de casa contra o Universitário do Peru, jogo em que o Palmeiras, além de atuar muito bem, o bom desempenho era cobrado, venceu por 4-0. Agora mais um capítulo dessa história recente entre Palmeiras e Botafogo, que deu o que falar nos últimos anos. Sabemos das dificuldades que vai ser, de um grande adversário que é o Botafogo, mas quem quer sonhar grande nessa competição tem que pensar dessa forma e vamos descansar bem, se preparar bem e ir lá e competir como a gente tem feito aí nesses últimos jogos. Agora, desta vez, as duas equipes mudaram um pouco, contrataram jogadores, perderam outros, tentam embalar de vez na briga pelo título brasileiro. São os atuais últimos times campeões nacionais. O Botafogo venceu o último, o Palmeiras em 2023. E a ideia das equipes com os treinadores atuais é tentar dar mais entrosamento, tentar fazer com que essas equipes cheguem mais perto de Flamengo e Cruzeiro na ponta da tabela. O Palmeiras vai ter desfalques importantes. Rafael Veiga continua com dores no pubis e Paulinho, outro jogador que vai perder o restante da temporada. O Botafogo tem quase um sistema defensivo inteiro perdido, mas mesmo assim confia na sua torcida. O Palmeiras vai ter que desafiar o adversário para vencer fora de casa. O Palmeiras tem o trunfo de ser o melhor visitante até aqui da competição e também tem a chance de poder poupar um pouquinho mais pelo 4-0 que fez contra o Universitário. Claro que está de olho na Libertadores na próxima semana, mas Abel deve ir com força máxima. Inclusive Bruno Fux, que está recuperado, trabalhou normalmente aqui na academia de futebol e pode ser novidade entre os relacionados. Além de Bruno Rodrigues, olha só, atacante do Palmeiras, que passou por duas lesões seguidas no joelho. Quem sabe não seja uma novidade entre os jogadores que viajam ao Rio de Janeiro. O Palmeiras sabe o quanto é importante vencer esse jogo contra o Botafogo para o efeito anímico e também na tabela do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras, né? É uma das principais rivalidades recentes do futebol brasileiro. Essa rivalidade vai a campo de novo neste final de semana e quem chega com as informações agora é a Roberta Barroso. Fã de esporte, Botafogo e Palmeiras voltam a se encontrar pelo Campeonato Brasileiro neste domingo no Newton Santos pela 20ª rodada da competição. O último confronto entre as equipes foi pelo Mundial de Clubes, em que a equipe paulista venceu o time carioca por 1-0 na prorrogação e avançou às quartas de final. Agora os dois times chegam para esse desafio depois de vencerem o primeiro jogo das oitavas da Libertadores. O Botafogo tem um problema na zaga. David Ricardo deixou o campo com dores na posterior da coxa. Vai passar por exames, mas dificilmente joga domingo. Evaluar bem os jogadores no CT nesses dias que temos a possibilidade de ficar no Rio. E depois vamos preparar e colocar a melhor escalação para o que achamos possa ajudar para fazer um bom jogo contra o Palmeiras. Mas se isso é poupar algum jogador, seguramente, porque tem um elenco que merece a oportunidade. No Palmeiras fica a expectativa se Abel Ferreira vai repetir a novidade que deu certo na goleada contra o Universitário. Pela primeira vez, Flaco Lopes e Vitor Roque jogaram juntos como titulares. É uma solução que temos, como eu já tinha dito, foi bom vê-los os dois na frente, uma dupla muito jovem, com características diferentes. Com a classificação encaminhada na Libertadores, Abel pode até usar mais titulares do que usaria no jogo contra o Botafogo.
Bom, será que é esse o caminho que o Abel Ferreira encontrou para esse Palmeiras? Será que é o plano agora do Abel Ferreira, que estava com uma certa dificuldade para encontrar essa equipe? Os números dos dois na goleada, tá? O Vitor Roque, 1 gol, Flaco Lopes 2, assistências, 1 do Vitor Roque, o Flaco não teve assistência. Finalizações, 3 do Vitor Roque e 5 do Flaco. Finalizações certas, 3 do Vitor Roque e 2 finalizações do Flaco. Chances criadas, 2 chances para o Vitor Roque, 1 chance para o Flaco Lopes e algoritmo Data ESPN. 7,98 do Vitor Roque e 7,85 do Flaco Lopes. Teve assistência do Vitor Roque para o primeiro gol do Flaco Lopes. Realmente, assim, uma dupla que deu muito certo. E o Vitor Roque, na entrevista, logo depois do jogo, ele fala, com 2 é mais fácil. Será que o Abel vai ficar usando eles o tempo inteiro a partir de agora? Vai ser a sua dupla titular? Ele disse em entrevista que não sabe. Que não tem que usar toda hora, mas é uma opção que ele ganha. No segundo tempo contra o Ceará, esse desenho ajudou o Palmeiras a virar o jogo numa atuação irregular do Palmeiras dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro. Quando a gente olha pro tipo de jogador que é o Vitor Roque, pro tipo de jogador que é o Flaco, a dupla faz sentido para eles, porque nenhum dos dois é aquele centroavante poste que fica na área sem movimentação. Então a característica dos dois permite que seja uma dupla. E é interessante que seja assim, é interessante que exista essa possibilidade, especialmente depois que o Estevão foi embora e o Abel teve que mexer dentro desse desenho da equipe. Eu acho que o grande ponto em relação ao Palmeiras e em relação ao futuro dessa formação, que é a novidade de momento, é por quanto tempo ela vai fazer efeito, né? Porque ao longo da temporada, o Abel já havia encontrado outras soluções para o Palmeiras que pareciam aquelas serem definitivas, como por exemplo na época em que ele puxou o Estevão para ser o meia e abriu o Felipe Anderson para ser ala e o Facundo do outro lado, com o Flaco ou com o Vitor Roque à frente, e isso funcionou, isso melhorou o Palmeiras, isso fez o Palmeiras, à época, o melhor time da fase de grupos da Libertadores, mas não se sustentou por tanto tempo. Agora o Estevão foi embora. Então, assim, que Flaco e Vitor Roque juntos parece uma ótima ideia para os próximos jogos, para a sequência que se avizinha, isso para mim é inquestionável. A questão é por quanto tempo o Palmeiras vai conseguir manter, porque o time tem oscilado até nos seus bons momentos dentro da temporada. Isa, jogão domingo, hein? Qual é a sua perspectiva para Palmeiras e Botafogo? É um jogão, tô ansiosa para saber se a gente terá o reencontro com o Danilo, porque o Palmeiras pode se dar ao luxo de entrar com o time titular, né? Depois do belo resultado que conquistou contra o Universitário, e aí talvez poupar jogadores no jogo da volta, né? Porque 4-0 fora de casa é um resultado, assim, só uma catástrofe tira essa vaga do Palmeiras para as quartas de final da Libertadores. E, por outro lado, o Botafogo construiu um resultado que é uma vitória simples, mas que é uma vitória magra diante de um time que é casca-grossa, a LDU, e que vai jogar na altitude. Então, a gente não sabe se o Botafogo vai poupar os jogadores, pode ser que poupe jogadores nesse jogo de domingo, e aí, bom para o Palmeiras, que pode aproveitar para fazer um belo resultado fora de casa. A gente sabe que o Palmeiras tem tido um bom desempenho como visitante, então é mais um jogo, quem sabe, para o Palmeiras continuar a perseguição aos líderes, né? Beleza. Ô, Lavi e Isa, pergunta para vocês dois. Lavi, primeiro para a Isa, porque, vamos lá, achamos um time, uma dupla? Olha, assim, o Abel já tinha usado essa dupla não começando o jogo, né? Inclusive no segundo tempo contra o Ceará ele usou essa dupla e aparentemente ele gostou do que viu. É claro que a amostra é muito pequena contra o Universitário, que é um time inferior ao Palmeiras, até em termos de investimento, mas é animador e promissor. Eu acho que essa dupla Flaco Lopes, o Flaco tinha até dito na zona mista, inclusive depois do jogo contra o Ceará, que ele gostava de ter um companheiro de ataque. E parece que ele se sente muito à vontade realmente como um segundo atacante. E o Vitor Roque como centroavante, que para mim é onde ele rende mais. Ele não precisa ficar buscando a bola o tempo inteiro. Ele é servido. Então, eu acho que essa dupla tem tudo para dar muito certo. No primeiro jogo como titular deu muito certo e eu insistiria, acho que o Abel pode ter realmente achado finalmente a formação de ataque do Palmeiras.
Aí, Lavi, pois é, né? Depois da sua. Você mandou um recado para ele, entendeu? Eu vi. Eu vi. Eu tava mutado e não vi. Eu fiz o vídeo brincando, né? Depois do Palmeiras ter reagido contra o Ceará, eu fiz, por favor, vamos marcar o Abel aqui nesse vídeo, faz esse vídeo chegar até ele e tal. No 4-4-2, eu quero ver o Vitor Roque e o Flaco Lopes jogarem juntos, porque o 4-3-3 não tava rolando, não tava funcionando, né? E eu acho que foi uma boa combinação, porque se a gente for olhar o Vitor Roque, mesmo no começo dele lá no Cruzeiro, ou depois no Atlético Paranaense, ele funciona bem quando ele tem uma dupla de ataque, não quando ele joga de 9 isolado. E um potencializa o outro. E o Flaco Lopes, ele sabe jogar saindo da área, armando, quase que como um... Não sei se existe esse termo, se a gente está inventando, mas um falso camisa 10, né? Não é um camisa 10, mas é aquele cara que sabe sair e armar jogo, muitas vezes quando precisa. Se precisar ficar na frente da área, sabe fazer parede, sabe tabelar como ele tabelou ontem com o Vitor Roque no lance do gol e depois no lance do pênalti também. Então, o Palmeiras achou sim essa maneira de jogar, esse ataque. De novo, um jogo numa amostra pequena, porque contra um time que dos adversários da Libertadores era o mais fraco que o Palmeiras poderia pegar, do pote 2, né? Que é verdade, que estava 12 jogos sem perder, que não perdia desde março, maio, não lembro agora, que estava no grupo do River Plate, que passou pelo Barcelona, que eliminou o Corinthians. Então, assim, tem todas esses poréns que a gente já falou, mas que ainda é um adversário que a gente sabe que não pode ser definitivo. Então, acho que o Palmeiras tem que continuar mostrando, e eu que tanto cobro do Abel mostrar que ele sabe, que ele vai saber usar esses reforços, vai saber usar esse time, mudar a formação e conseguir resultado é um excelente sinal. Então, acho que o Palmeiras deu um grande sinal para essa partida. Vamos ver agora contra o Botafogo, fora de casa, não dá para falar que o sintético vai atrapalhar o Palmeiras, então vamos ver como vai ser. Ô, Massa, e você sabe que o Danilo, né, falando desse esquema de 4-4-2, é uma tendência, né, no futebol. A gente vê os times muito no 4-3-3, trabalhando muito com pontas. Isso é algo que acontece muito na Europa e aqui no Brasil também é uma tendência, enfim. Mas eu gosto bastante desse esquema de 4-4-2 e me lembrou um pouco, não sei se isso também passou pela cabeça de vocês, me lembrou um pouco o esquema que o Abel utilizava quando ele colocava o Rony e o Luiz Adriano. Assim, a funcionalidade da dupla. E Breno Lopes também, né, Isa? Também. Breno Lopes também. Também. Eu acho que a funcionalidade é mais ou menos a mesma, né? Eu gostei bastante da formação. Essa mudança Breno Lopes e Hendrick, ela veio nos últimos 12 jogos do título brasileiro. Claro que o título só veio porque o Botafogo ramelou, mas porque o Palmeiras fez 10 vitórias, um empate e uma derrota com essa dupla, Breno e o Hendrick, né? Eu adoro, eu não tenho nada contra nenhum esquema tático, mas eu adoro 3-5-2 ou 3-4-3, viu, Isa? Gosto muito. Eu acho que equilibra muito o time, porque normalmente o adversário ataca com dois, né? Então, você tem três ali atrás. Um deles pode fazer a saída de bola e tal, pode ser o melhorzinho no passe. Eu gosto, vamos ver. Uma coisa, Pode falar. Massa, uma coisa, desculpa, mas eu vou lembrando. Uma coisa também que a gente não falou muito, mas que eu gostei de mudança ontem, ele tirou o Aníbal Moreno, né? E aí ele, na saída de bola, normalmente o Aníbal Moreno saía pelo meio e cada zagueiro ia para uma lateral, né? Para um lado. E como não tinha o Aníbal Moreno, ele colocou o Mikael centralizado, o Piquerez fazia essa saída pela esquerda e o Gomes pela direita. E eu gostei disso também, porque assim, o Mikael ele não tem tanta qualidade de passe, então ele ficava um pouco mais protegido, sabe? Eu achei que também foi uma mudança interessante. Ô, Lavi, você acha que tem chance do Fux viajar lá para o Rio, o Murilo? Eu achei que ontem, no segundo tempo, o Abel ia colocar o Danilo tá aí com a gente, colocar o Murilo para jogar uma meia horinha, mas não colocou, né? Pois é, eu também achei. Eu acho que eu particularmente, pelo que tinham me falado, eu acho que já tá até demorou um pouco mais do que estava imaginando para o Fux jogar. Eu acho que como
não tinha urgência, os caras falaram, vamos segurar, vamos dar uma fortalecida para não voltar, porque o edema é o começo de uma lesão um pouco mais séria, né? Aliás, não, né? Pode ser o começo de uma lesão um pouco mais séria. Então, eu acho que estão segurando por isso. Eu também esperava que o Murilo, aliás, o Mikael caiu mais de uma vez ali com a mão no ombro e tal. Eu falei, a chance do Murilo entrar. Mas até agora nada. Então, vamos ver o que vai acontecer. E eu espero que o Murilo não continue sofrendo aí, né? Porque tá sofrendo muito com lesão, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí com todas as informações do nosso Verdão para esse confronto de logo mais contra o Botafogo fora de casa. Lembrando que o nosso Verdão é o melhor visitante. Então, rapaziada, como prometido, a gente traz a provável escalação do Verdão. Gosto sempre de ressaltar aqui, rapaziada, é provável escalação, porque a escalação oficial sai por volta de 1 hora antes do jogo. Então, o jogo previsto para 8h30, né, de 20 horas e 30 minutos. Então, vai sair por volta ali de 7h30 da noite. Então, isso é uma escalação feita pela mídia, tá? É uma especulação. Então, rapaziada, toda a mídia concorda que o Palmeiras vai com força máxima. Vai com força máxima. Por quê? Todo mundo sabe que nós vencemos por 4-0 o Universitário. Então estamos bem tranquilos para o jogo da próxima quinta-feira. Palmeiras que está na cola da liderança. A gente sabe que estamos com 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, que é o segundo colocado, e 1 jogo a menos em referência ao Flamengo, né? O Flamengo tem 1 jogo a menos. Então o Palmeiras quer seguir rumo à liderança do Brasileiro, ainda mais que agora temos 2 competições, o Brasileiro e a Libertadores. A classificação encaminhada na Libertadores. Vamos focar nesse final de semana no Brasileirão e sim, vamos com força máxima, tá? Então toda a mídia acredita, crava que o Palmeiras vai entrar com o mesmo time que foi escalado contra o Universitário lá em Lima. Um time que deu muito certo, principalmente o mais falado, esse ataque. Você viu aí durante o vídeo, tanto no Esporte Total, no Sport Center e o canal do Massini aí, com a Isabelle Labate e o Danilo Lavieri, falando muito sobre essa grande formação. Qual o questionamento? O Abel achou a formação ideal? Vou ser bem sincero, rapaziada. O Abel tem se mostrado muito cabeça dura para poder movimentar esse time. Tá? Então, o Abel, às vezes, não quer dar o braço a torcer. Cara, e, assim, eu não sabia, vou falar a verdade. O Flaco atuava assim na base. Ele atuava praticamente de um 10 ou como um segundo atacante. Tá? Quando se questionou em ficar os 2 em campo como titular, eu achava que o Flaco ficaria mais centralizado e o Vitor Roque saindo. E aí foi totalmente ao contrário. Acabou me surpreendendo e grande parte da mídia também. Então, eu de verdade não sabia dessa formação, né, da base do Flaco. Então, e cara, atuou muito bem ali por fora. Às vezes atuando de 10, indo para o meio, puxando o jogo, puxando a marcação, tabelando com o Vitor Roque. Então, cara, essa dupla sim vai dar muito o que falar ainda nesse ano de 2025 e vai dar muita alegria pro nosso torcedor alviverde. Cara, então assim, o Botafogo, totalmente contrário ao Palmeiras, ganhou de 1-0 no Universitário. Vai jogar na altitude. Então você viu aí o Davi Ancelotti, o técnico do Botafogo, falando que sim, provavelmente vai ter que poupar. E fala que tem um elenco bom. Cara, ele deixou bem claro ali. Fala assim, não, tem um elenco bom. Então quer dizer que eu vou utilizar esse elenco. Praticamente vai botar um misto aí. A duvidar se não um time completo reserva. Cara, o Palmeiras vai ser ótimo. Claro que o último jogo foi lá no Super Mundial. Nós vencemos eles na prorrogação. Foi um jogo difícil.
Então seria um jogo muito difícil também, esse de logo mais, mas se eles entrarem com o time reserva, fica um pouco mais fácil para a gente. Então, se Deus quiser, o Palmeiras sai com uma vitória lá do Rio de Janeiro e não abre mão de brigar pela liderança do Brasileirão. A gente torce aí para um tropeço, do Flamengo, pelo menos um empate, para a gente cada vez mais encostar a liderança e quando atualizar aí esses 2 jogos que nós temos a menos, a gente conseguir retornar à liderança da onde a gente nunca deveria ter saído. Então, assim, a expectativa é muito grande para esse jogo de logo mais. O horário que é muito ruim, né? 8h30 da noite. Mas, enfim, CBF, né, rapaziada? Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que concorda, o que discorda? Qual é a sua expectativa para esse jogão de logo mais? Compartilha com a gente, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like. É muito importante você deixar o like, ajuda demais esse vídeo, chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar ele, então ajuda demais o meu trabalho. Eu fico aqui o dia inteiro procurando notícias e informações do nosso Verdão para trazer em primeira mão aqui no seu canal de notícias de todos os dias, o seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada, um grande abraço.